Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Pode Ser Espírita. Relatos de curas consideradas impossíveis, fantásticas, sempre estiveram presentes na história da humanidade. Seriam milagres? Seria a manifestação de leis que nós ainda não conhecemos totalmente? Esse é o tema desse episódio, o papel dos espíritos nas curas físicas e emocionais. Ao longo da nossa conversa, a gente vai falar sobre alguns casos de curas que estão na literatura espírita, tentando entender como é que funciona melhor esse processo. E quando a gente fala de cura, não estamos falando somente do corpo físico. À luz das palavras de Jesus, dos seus ensinamentos, através do conhecimento da doutrina espírita, nós sabemos que o corpo físico é apenas uma vestimenta temporária, o que nos convida a olhar para a cura com um olhar mais profundo, o do ser integral. Para ajudar a gente nessa reflexão, nós temos aqui no nosso estúdio, pela segunda vez já, um convidado muito especial. Ele é médico, psiquiatra e psicoterapeuta, formado pela Faculdade de Santo Amaro, a Unisa, é especializado em dependência química no modelo Minnesota de tratamento, apresenta o programa Novamente e Mente 5.0 pela Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior, que são emissoras da Fundação Espírita André Luiz. Muito obrigado por estar conosco, Dr. João Lourenço Quinalha Navajas. Tudo bem, Dr. João? Tudo bem. Obrigado por ter aceitado novamente o nosso convite, você que já esteve com a gente, né, em um outro episódio. É uma alegria muito grande poder contar com a sua presença de Eu novo. não tenho como não aceitar, né? Além de tudo que você falou, eu sou colaborador da casa, eu estava até andando. Tá com o seu crachá agora, que eu percebi. Isso, é verdade. Eu viro ato contínuo chegar na casa e colocar o crachá, né? Sim. E ao mesmo tempo eu estava lembrando, quando eu cheguei aqui, eu tinha 20 e poucos anos. Hoje eu estou com 60 e pouco. Passou-se pouco tempo, mas a minha vontade sempre é poder contribuir com quem me acolheu há tanto tempo e que me deu a capacidade que eu tenho hoje de poder ajudar as pessoas. Que legal. Não sabia que o senhor tinha essa ligação íntima com a nossa casa. E é uma alegria ter ter o senhor aqui no nosso podcast. Hoje eu sou que acompanha o seu trabalho aí nas várias mídias que você trabalha. Eu queria começar já perguntando, como que o Espiritismo explica as curas realizadas por Jesus, doutor? Na realidade, se a gente for levar em consideração a nossa origem, a nossa essência, ela é totalmente espiritual, né? Então, todos os males que a gente diz, que a gente acha que eles existem, nascem do nosso espiritual, Mesmo os físicos. mesmo os físicos. Na realidade, o nosso corpo, ele é uma forma, uma forma do que é a nossa forma, que hoje a gente conhece na doutrina espírita, que é o perispírito. Aham. Então, você tem uma forma que é o perispírito. Quando você vai encarnar, tem a forma. Tudo que você alterar na forma, vai alterar a forma. E é para isso que a gente encarna, para melhorar a nossa forma. Até que chega uma hora que eu não preciso mais de forma, que é quando a gente vai sublimando tanto a nossa capacidade da nossa essência espiritual que a gente só vira luz, né? Mas a carne, a encarnar nos seus maiores diversos níveis de encarnação, é uma alavanca poderosa desse processo de sublimação, né, da nossa essência. Só para ficar claro, doutor, eu não quero te interromper. Claro. O Espiritismo diz que nós somos espíritos. Isso. Mas o que é o perispírito, então, para a gente que é Exatamente. espírito? O perispírito, pela doutrina dos espíritos, Aham. né, é como se fosse um envoltório semimaterial que permite a comunicação de uma coisa que não é matéria, que é o espírito. Que é o que nós somos em essência. Exatamente, com aquilo que é matéria, que é o nosso corpo. Ele é um intermediário, como se fosse uma interface, mais ou menos aquilo que acontece no buffer, que a gente chama, que tem entre o computador e a impressora, né? Aham, Tem um buffer ali que fala para a impressora, ó, é para colocar essas letras, mas no computador não tem letra nenhuma escrita, né? É tudo 0 e 1. E é o perispírito que o senhor chama de forma. É a forma, né? Vai ser é a forma do que vai ser a nossa forma. Perfeito. Então, tudo que você traz no seu perispírito, tanto de valores conhecidos como de valores desconhecidos, eu não gosto muito de falar de coisas negativas, nós temos valores que nós não conhecemos ainda. Algumas coisas que eu falo até brincando, se eu soubesse, não teria fazido. Sim. Se eu soubesse, não teria nem falado Muito errado. por ignorância, sim. Se eu soubesse. Então, é claro que quando eu tenho essas
sensações, sentimentos, pensamentos no meu perispírito, que na realidade é o meu espírito que faz essa forma, vai dar um formato à minha forma quando eu encarno Que é o meu corpo físico. meu corpo. Então como que o espiritismo explica as curas que Jesus realizava, considerando tudo Eu isso? acredito que ele tinha olhos de ver muito além do que o nosso. Então é claro que, vendo pessoas que estariam mais predispostas à cura, num momento espiritual próprio, né, ele abordava, né, e faltava só um pequeno, sabe, um empurrãozinho para aquela pessoa ter um despertar espiritual, perceber o para quê da vida, e aquilo transformava ele por dentro. Então todas as graças, energias, benesses, que já estavam vindo na direção dele, mas ele simplesmente não conseguia absorver. Então o que Jesus fazia? Abria a mente dele, ó, não precisa ser assim. E aí ele começava a ficar cada vez mais receptivo àquilo que ele já estava sendo mandado por Deus. Então, tudo, tudo que se entrelaça entre espírito, perispírito e corpo vai se reorganizando de uma maneira que nós vamos olhar para a carne e vamos lá, curou. Ou, no máximo, cicatrizou, Tá. deixou uma lesão, mas Aham. voltou a funcionar, né? E por que que a doutrina espírita não considera que essas curas de Jesus são milagres? Porque se a gente for pensar o que significa a palavra milagre, seria alguma coisa que seria algo não previsto por Deus, vai. É algo fora da alçada divina. Então, por que que ele ia criar uma lei e ele mesmo ia destruir essa lei? É que são leis que a gente desconhece. Então, quando a gente olha, a gente fala que é maravilhoso. Sabe o efeito Caramuru? Não. Que é quando veio os bandeirantes e Ah, sim, chegavam para os índios e aham, falava aham. assim, ó, se você me mostrar onde é que está o ouro, eu boto fogo na água. Só que os índios não sabiam que aquilo não era água, era álcool. Então, quando ele botava fogo no álcool, falava Caramuru. Então, eu acho que tem muito efeito Caramuru ainda na nossa estádio de evolução, né? Tem muitas leis que a gente desconhece ainda. Exatamente. Esse é um trabalho do ser humano, de humildade, né, doutor? Sim, De entender que a gente não sabe tudo ainda. é isso. Exatamente. Essas co Qual que é o papel da fé? Você falou, Jesus provavelmente, pelo que a gente entende, né, que a doutrina explica, Jesus tinha esse olhar que ia para além da matéria, sabia, né, olhando para cada um, quem já estava mais predisposto à cura, vamos colocar dessa forma, estava mais receptivo a isso. Qual que é o papel da fé daquelas pessoas nesses processos de cura que estão lá relatados no evangelho? Fé é um substantivo que não tem verbo, né? Eu já tentei conjugar, fica esquisito. Eu fezo, tu fezes, nele. Não, não tem verbo, né? Não tem verbo. O verbo que mais dá para a gente usar é fidelizar. Tanto que fé não é um atributo religioso. No cartório também usa. O que está acima é verdade, dou fé. E é lá Teste o dou fé. cartorário. Aham. O que significa dou fé? É fiel à realidade. Então, quanto mais ligado em alta fidelidade você estiver a alguma coisa, você está com fé naquilo. Se você tem um alto grau de fidelidade na ligação com Deus e com as leis de amor, então você está com uma fé em Deus. O que provavelmente Jesus conseguia, com a ascensão ética e moral que ele tinha, é fazer com que as pessoas percebessem isso de uma maneira tão grande que as coisas fluíam, Uhum. porque eles aumentavam seu contato consciente com Deus, através de uma pequena experiência, vou dizer pequena, Aham. magnética de Jesus sobre eles. Como se Jesus impusesse um fluido, uma energia, né, e a gente sempre tenta explicar de uma maneira mais clara possível para quem está vendo a gente, Sim, que a gente sabe que pode ter gente que não tá sim, acostumado com sim. os termos espíritas. É uma espécie de uma energia que Jesus, se utilizava por ser um espírito já superior, ele tem essa capacidade, digamos assim? Então, esse tal do magnetismo, que vem também de uma repercussão da nossa vivência física, vem das células. Mas é claro que você tem pessoas que têm magnetismos X, alguns têm Y, tem XY, e que isso pode ser transferido para as pessoas. Isso não é matéria só do espiritismo, né? Quem estudou Sim, muito isso sim, foi o sim. Mesmer, né? Um médico que curava as pessoas, No século XIX. transferindo essa energia
magnética, até através de aparelhos. O que se percebe é que quando você faz esse tipo de transferência, dependendo do diferencial de potencial, o DDP, né? Que acho que a voltagem de Cristo era muito alta. Não era difícil ele Pela derramar um evolução tequinho. dele, sim. Exatamente. Derramar um tequinho dessa energia e a pessoa já perceber que algo dentro dela fluía. E eu acho que isso é que fazia com que ele abrisse mais ainda, tirasse todos os obstáculos da fé dele. Né? E aí aquilo que já estava fluindo de Deus, aí pum, fazia efeito nele. Considerando isso tudo que você falou, a cura que Jesus realizava, ela era uma cura física, emocional, digamos assim, ou era uma cura espiritual? Uma Entendi. somatória, como que Eu acho que a gente chama hoje, eu uso, pelo menos isso na minha prática clínica, que é uma visão sistêmica do ser humano. O ser humano é biopsicossocial espiritual e também está exposto às fenomenologias espíritas, né? Que nem sempre tem a ver com o espiritual. O espiritual são os valores éticos e morais com que ele aprendeu a enxergar o mundo. Sim, sim. O fenomenologia espírita vai depender desse padrão vibratório dele. Então, a cura que Jesus faz sempre é espiritual. Sempre. A repercussão é que vem vindo. Né? Então, quando ele limpa uma chaga, essa chaga não está na carne, né? Está lá na alma, no espírito, né? Encarnado. Né? Só que quando ele limpa aquela energia, lembrando que a envergadura de um espírito crístico, a repercussão é bem rápida até chegar na carne. Entendi. Bem rápida. Então, muitas vezes dava a sensação de milagre, dada a velocidade com que ele conseguia que essas alterações espirituais, sociais, psíquicas e físicas aconteciam, né? Jesus não está aqui hoje, né, pra ele não está fisicamente entre Não. nós, mas com certeza a capacidade dele como espírito, a doutrina espírita vai dizer pra gente, é de abarcar o planeta inteiro, de saber o que está no coração de cada um de nós, etc. Mas Jesus não está aqui fisicamente para fazer o que ele fez quando esteve lá há 2000 anos atrás. O que a gente pode, nós aqui vivendo hoje, né, 2026, com todos os nossos desafios, o que a gente pode aprender desses relatos de curas de Jesus que estão no Evangelho para os nossos processos de saúde hoje? Uhum. Que lições a gente consegue tirar? Bom, toda vez que acontecia uma cura, o que Jesus falava? Vai no... Não Sua vai fé te curou? Sua fé te Sim. curou. Não foi ele que curou. Foi só sua fé que curou. Bom, mas por que só agora eu tive fé? Tudo bem. Eu desobstruí ela por caridade, por amor. A gente conseguiu e você estava num ponto certo de desobstruir essa sua ligação em alta fidelidade com Deus. Aí fluiu. Né? Então, eu acho que Jesus deu um exemplo de dedicação ao próximo. E por que isso? Porque ele queria combater nas pessoas um momento que era importante para desenvolver o princípio inteligente das pessoas, mas que era o egoísmo. Então, ele tinha que dar provas da caridade. Né? Olha, é a caridade que muda as pessoas. Muda quem está fazendo e quem está recebendo. Né? Então, esse movimento é que abre, vamos dizer assim, alas na estrutura biopsicossocial espiritual de quem você está auxiliando. Não Que a gente precisa... não precisaria ter Jesus aqui fisicamente se a gente soubesse lidar, Isso, não precisa ser Cristo para isso. colocar em movimento essa Exatamente. energia que a fé vai proporcionar. Tanto que tem exemplos, né, de curas realizadas por Jesus, em que Jesus, de quando ele entra, por exemplo, em Jerusalém, que alguém toca, né, a túnica, ele fala: "Senti uma virtude sair de mim". Exatamente. E aí ele fala que a pessoa já estava curada pela fé, Isso. que era a mulher, né. Eh, então se a gente souber colocar não, mas realmente fidelizar, como o senhor disse, né, as nossas aquilo que a gente acredita, tem a ver com certeza do que nós somos, de origem, de destino, ou isso não tem tanta influência assim, eu tô indo muito longe? É algo mais próximo? Não é nem isso. Eu acho que a fé, ela não tem nada de material, né? Ela é um estado de espírito, né? Por isso que às vezes as pessoas me perguntam, você é feliz? Né? Olha, felicidade é um estado de espírito, que independe do corpo. Porque se dependesse do corpo para mim ser feliz, por que os espíritos felizes não estão encarnados aqui na Terra?
eu posso ter momentos de alegria, né? De satisfação das minhas necessidades físicas e psíquicas, que me dão uma ideia do que é felicidade. Então eu acredito que quando você trabalha a questão da fé nas pessoas, é um propósito de vida para elas. Para que é que você está aqui? Né? Para que é que você está passando por essa situação física, psíquica, social e espiritual? É à toa? É um azar da vida? Ou é algo que você pode estudar e tirar um proveito psicopedagógico, espiritualmente falando sobre isso? Que é uma coisa que os alcoólicos anônimos falam muito. Estuda a sua dor para não virar uma revolta. Por quê? Se você se revoltar, o que você acha que você vai fazer? Voltar a beber. Né? Que é perder a fé nesse poder superior. Né? Estudar a dor, o que compreende estudar a dor, doutor? Entender por que ela está ocorrendo, eh, tem a ver com entender, tem a ver com entendimento, tem a ver com a resignação no sentido de, eh, tô entendendo aqui que isso é consequência de algo, ou a que eu fiz hoje, ou espiritualmente falando algo que vem do passado. Nem Como eu entendo a minha dor? perfeito. Tira a palavra dor. Tá. E se nós estamos falando de um processo psicopedagógico, vamos tentar então usar a palavra contrariedade. Porque pedagogia é a arte de contrariar. Né? Você não vai na escola para não fazer o que você quer. Sim. Quer dizer, hoje em dia eu não sei mais. Né? Na minha época você tem que pegar o caderno, tem que treinar a mão, Eu pegar tive o uma conversa nesse sentido hoje com o meu filho. Se ele gostava mais de ir no horário da manhã ou da tarde, ou se ele preferia não ir na escola. Aí ele deu um sorrisinho, né? Porque é isso, ele não vai lá fazer o que ele quer, exatamente. Então, se nós pensarmos que o planeta Terra é um dos cenários que Deus construiu através de Jesus, né? Jesus construiu esse cenário a pedido de Deus para que parte da humanidade viesse para cá por um efeito psicopedagógico. Então é claro que a gente vai ver que na escola tem uns que são teimosos, né? Tem uns que gostam de deixar para a última hora, tem uns que não fazem nada. Rebeldes. As pessoas que falam, não, eu queria que fosse do meu jeito. Tá, sim. E aí, é claro, vem as contrariedades. Estudar a sua dor já é perceber qual é a contrariedade que você está. Com essa contrariedade que você está passando hoje, você está aprendendo ok. Né? Então, estudar a sua dor seria isso. Né? Não se revoltar. Também não é uma aceitação passiva. Né? É simplesmente o que eu tenho que fazer para entender para que eu estou, não é nem por quê, para que eu estou passando por isso e realmente me desenvolver a habilidade que essa contrariedade está me propondo. Não ignorar essa dor também, né, Não, doutor? não. Porque às vezes a pessoa fala, não, você tá querendo que ignore o que eu tô sentindo, né? É, O que eu tô sentindo é real. sim, É como lidar com aquilo. exatamente. O que nos leva, entendemos aí, né, a capacidade de um espírito como Jesus de proporcionar a cura, a parte de quem está recebendo, em termos de fé, em termos de compreensão do que ela está vivendo. Se a gente avança um pouco, né, como os espíritos encarnados, que estão obviamente ligados ao bem, eles atuam nesses processos de cura? Qual que é a parte deles? Qual que é o papel deles nesse processo? Bom, levando em consideração que o que a gente entende por matéria não é só o palpável e concreto, tem outros estados da matéria que hoje a física já demonstrou, e que a gente sabe que então existe maneira de você organizar matéria de maneira sublimada, e lá ocorrem fenômenos magnéticos também. Espíritos de alguma envergadura, na qual traz bastante bondade, bastante ligação com o bem, o belo e o verdadeiro, tem maior fluidez na sua magnetismo. Então eles conseguem interferir na matéria com densa nossa através do perispírito do encarnado. Lembrando que encarnado é um espírito que está com o corpo, né? O desencarnado é um espírito que está, o Kardec chama de erraticidade, o que não está encarnado. Mas todos os fenômenos de cura ocorrem através da espiritualidade, através do perispírito. Ele vai interferir no perispírito. E aí você vai perguntar assim, então peraí, então quer dizer que eu posso curar uma pessoa sem mexer com a fé dela? Pode. E ele vai perguntar assim, para quê? Muitas vezes um alívio é necessário.
Porque às vezes as pessoas estão tão doloridas, tão massacradas, tão já, sabe, desistindo da vida, que é como a gente fala brincando muitas vezes, né? Para quem está morrendo afogado, não é hora de ensinar a nadar. Então você pega ela no colo, tira da água. É acolhimento. E às vezes o acolhimento é um alívio numa dor física, é o alívio numa ferida que seca, né? É o alívio de qualquer coisa. E aí a pessoa fica mais tranquila, e aí provavelmente ela fica mais com maior capacidade de entender o que nós vamos falar para ela agora. Olha, quando você for entrar no Canal da Mancha, é bom que você sabe nadar. Então a gente pode seguir no raciocínio. Quando eu vou no centro espírita, que é a nossa realidade aqui, né? Eu tomo passe. Eu posso estar recebendo curas não só para o meu físico, mas para o meu emocional, nesse sentido de eu sentir esse acolhimento, que vai colaborar da mesma forma, é isso? Exatamente. Em algum tempo atrás, como eu já estou aqui na casa há algum tempo, uma vez eu propus um acróstico, né, de 4 letras para o que a gente faz aqui na casa, desde o DEPOI, né, até... Que é o departamento de orientação, quando a pessoa chega aqui. Isso, é sim. Departamento de Orientação e Encaminhamento. É uma porta aberta. Né? Eu estou aqui nessa casa porque quando eu cheguei aqui, essa porta estava aberta. Eu estou aqui porque essa porta continua aberta. Ninguém me obriga a ficar aqui, né? É casa de amor. Não tem nenhum tipo de obrigação ou necessidade de poder participar de qualquer tipo de assistência, né? Não precisa nem ser espírita. Sim. Então eu tinha proposto que o que a gente faz aqui na casa, desde o DEPOI, que é a porta de entrada, até as assistências espirituais, as mais específicas que a gente tem aqui, é o A100. Sabe aquela carne que a gente faz sopa? Sim, sim. Que o pessoal conhece como músculo, né? O A é o acolhimento e o C é o consolo. Né? Não vou ensinar você a nadar agora. Eu vou te dar não vou nem quero nem saber muito o que está acontecendo com você. Né? Mas depois vem, claro, o esclarecimento, o porquê dessa situação, o para quê dessa situação, e depois vem a motivação para você poder mudar. Né? Porque se você continuar fazendo as mesmas coisas, não vai ter resultado diferente. Vá e não peques mais, como disse Jesus, né? A mulher adúltera, né? A gente tem na casa, por exemplo, assistências que são especializadas lá para o físico, porque falando da forma como a Federação Espírita aqui de São Paulo trabalha, mas eu sei que muitas outras casas adotam, né? Assistência dedicada para o físico, para o espiritual, uma que chama de mista, né? Que Da qual eu participo. você participa, então tá mais do que... E essas assistências, o que elas fazem é isso. É trabalhar com o acolhimento, com as energias que o passe pode fornecer, para que a pessoa comece a encontrar, receber, qual a palavra certa? A cura. Modificar Modificar para receber a cura. a sua maneira de sentir, de pensar e de agir no mundo. Porque é isso que Cristo propõe para nós. Não é a magia da cura, né? É a magia de mudar. Olhar o mundo e falar, putz, eu não sabia disso. Né? Tá bom. Agora que você sabe, né? O que você vai fazer com isso? E as pessoas podem olhar, falar que bacana, isso funciona muito bem, mas eu não quero. Pode, claro. Pode. Aí nós temos que trabalhar a nossa impotência perante o livre-arbítrio do outro. Que jamais Deus vai interferir no livre-arbítrio de ninguém, né? Muito pelo contrário. Ele vai sempre respeitar profundamente. Né? Então, os espíritos que trabalham, por exemplo, numa assistência de cura, que proporcionam isso, eles não estão fazendo milagres. Não é milagre. Eles conhecem estruturas anatômicas, conhece o seu correlato no perispírito, sabe avaliar situações. É um trabalho técnico do lado de lá. Exatamente. Tem diagnósticos, mas é muito interessante. Os diagnósticos não são meramente tipo, olha só, o fígado está com esteatose. Então tem que tomar um remédio que tira a gordura do sangue. Não, não é só isso. Ele até sabe, o médico deve ter dado para ele, mas essa gordura tem a ver com as mágoas e ressentimentos que ele guarda desta vida e às vezes até de outras encarnações. É preciso ajudá-la a compreender a necessidade do perdão,
né? De compreender que os outros erram porque também ignoram, né? E que parece engraçado falar isso, mas nada é pessoal, né? Ninguém está querendo te pegar, não é pessoal. Isso é outro engano, né? No sentido de a gente entender o mundo como ego, né? Ah, é porque foi para mim, é porque ele quis pegar no meu pé. Não, é o ego que fala isso. E Jesus falou: larga a mão do ego, né? Eh, e é por isso que que as nossas assistências, além do passe, tem a parte da palestra, né, do Exatamente. doutrinário ou do evangélico para despertar esse tipo Sim. de pensamento, de mudança. Tem como haver uma cura, espiritual que se reflita no físico, sem mudança de hábito e pensamento? Aquelas pessoas que Jesus curou, elas já estavam o senhor disse, né, estavam mais aptas, porque elas estavam num estado de maturidade de mudança de hábito e pensamento que facilitou aquilo? Eu acredito que é isso sim, né? A gente fala assim: "Ah, o sofrimento", não é bem isso. A contrariedade, né, faz com que a pessoa repense. O outro caminho de compreender o seu aprendizado psicopedagógico é se revoltar. Quando você se revolta, o que que você fez? Você está falando assim: "No meu ego acho que sabe o que é bom para mim". Agora quando eu baixo o ego, né, procuro compreender o que que aquela situação está querendo me ensinar, eu estou me abrindo para Deus. Aí é claro, vai começar a fluir as coisas, né. Você vai começar a enxergar coisas que não enxergava antes, compreender coisas que você antes não queria nem ver, até que chega alguém com uma envergadura espiritual um pouco maior, às vezes não precisa nem fazer imposição de mão, não precisa transferir energia, não precisa nada, uma palavra, né, a palavra cura, né. Uma palavra que você fala, a pessoa já eu costumo dizer que isso é um sinal de navajas positivo, porque quando eu estava no exército eu falava para o meu chefe da psiquiatria, eu falava: "Você percebeu quando a pessoa cai a ficha, ela fala: 'Eu não tinha pensado nisso'?", né, e muitas vezes uma palavra, eu falo: "Olha, eu não tinha pensado nisso", pum, isso muda um monte de coisa na energia dela. Inclusive limpa energias, dilui energias, né. Então, é claro que, às vezes, tem a questão magnética, mas principalmente o ACEM, acolhimento, consolo, esclarecimento e motivação. Jesus nunca só impôs a mão. Lembra da mulher adúltera? Ele falava: "Ó, cadê o pessoal?" Ele conversava com a pessoa. "Por que que eles não te condenaram?" Então, ó, tem todo mundo um pouquinho o rabinho preso ali no pecado, no passado, né. Então, então vai lá e tenta cobrir o amor, o pecado com amor, e tenta fazer diferente para você não passar por coisa pior. Sim, além das curas, Jesus, e até a pedagogia estuda, né, que tem áreas da pedagogia que tende, às vezes, se detém a analisar a forma como Jesus interagia, que era muito uma forma de um pedagogo fazendo aquela o seu educando pensar, né. Isso, Ele sempre propõe exatamente. o pensamento, ele sempre propõe, ele as falas de Jesus muitas vezes visavam, encontrar dentro da gente esse pensamento. Não tinha pensado nisso antes. Porque tem uma parte que é nossa, né. A gente ainda fica muito preso à questão de alguém chegar, botar a mão e e aí eu pergunto, dentro do que você falou agora, eh, as curas podem só ser realizadas dentro de uma casa espírita ou dentro de uma outra religião que a gente sabe que tem uma espiritualidade mais forte, como Umbanda, Candomblé, ou as curas podem acontecer na igreja evangélica, na igreja católica e que tradicionalmente não estão ali pensando em espíritos agindo, etcétera. Então, acho que é uma questão de ascensão moral e de fluidez Atenção moral de quem? de quem está fazendo a cura, vai, ou sendo como é que chama? O que transfere a cura, não, a ferramenta da cura, né. Porque há muito e quando não existia religião formal? Sim. Né, que a religião formal é uma criação humana, né, da que a gente chama que é a teologia eclesiástica, né. São teorias inventadas e as pessoas foram encaixando
a doutrina do Cristo, que é uma doutrina de libertação, né? No sentido de pare de se funcionar pelo ego e venha na direção do eu crístico, né? Ou seja, pratica a caridade, que você é um grande exercício de sair do ego, cuida do outro, né? E aos poucos você vai se aproximando dessa esfera crística, né? Do eu com o E maiúsculo, não o E com E minúsculo, é o ego, né? E isso pode ser feito por qualquer pessoa, em qualquer lugar, né? É só você lembrar de algumas benzedeiras, né? Que muitas vezes tem o que a gente chama de sincretismo religioso, né? Você vai ver na casa dela, tem um monte de imagens, também está lá o Evangelho segundo o Espiritismo, mas também está lá não sei o que, nesse que lá, e elas benzem, e aí fica pensando, por que elas benzem? Né? Porque elas já encontrou essa fluidez, né? Dentro delas, elas sabem que acontece alguma coisa, eles nem entendem muito bem a mecânica, mas por caridade, por amor, O por amor que elas dedicação, trazem. elas fazem aquilo, né? E é real, né? Porque os inúmeros casos de benzedeiras espalhados por aí mostram isso, né? Sim. Quando eu era na minha infância, tinha uma na minha rua É, que era procurada, muito procurada. A gente sabia até o número da casa de cor, porque todo mundo parava o carro, sabe, atende a dona Sebastiana, é lá no 370, 370. Não, era 430, alguma coisa assim, esqueci o número. Mas enfim, mas pra dizer que é real, realmente, não só no ambiente espírita ou mesmo religioso, né, no sentido sim, formal. E como o exatamente. senhor disse, como quando não existia religião antes, não havia amor por parte Sim. dos espíritos ou de Deus pelas dores, né, ou misericórdia de quem estava aqui sofrendo. Eu queria falar um pouco sobre alguns casos que a literatura espírita traz, doutor. A gente separou alguns, um deles, inclusive, ele fala sobre o passe, o efeito do passe. Sim, Tá lá no Missionários da Luz, isso, o que é um famoso livro Anacleto, né? psicografado É, exatamente, psicografado por Franciscano Xavier, Chico Xavier, o autor espiritual André Luiz. Tem um capítulo lá, que é o capítulo 19, que fala sobre passes, e exatamente. fala muito de como o plano espiritual atua ali nas pessoas que estão procurando esse auxílio. E vai desde da mulher que chega com uma nuvem negra numa área do coração, porque naquele dia tinha discutido com o marido. Tem exemplo de uma mulher grávida que está numa situação de vulnerabilidade, preocupação de que aquela falta de alimento Ela mesmo está vai atingir. desnutrida e anêmica, segundo o livro. Exatamente. Até o homem que está lá sendo atendido pela 10ª vez, e os espíritos estão falando, ó, já é a 10ª vez. Porque a energia propondo a cura está chegando, mas ele não estava, eh, dentro do que a gente está conversando, Receptivo. receptivo. O ego falava mais alto aí. E eles estavam ali discutindo se valia ainda, porque ele insistentemente, nesse caso, do passe, né, falando desse capítulo do Missionários da Luz, lá no capítulo 19, que lições que eu acho que a gente consegue tirar dali, dessa coisa de como nós devemos chegar para uma assistência, eu sou lá um assistido, qual que deve ser o meu sentimento? Eles falam lá, né, durante o capítulo, que não dá para exigir perfeição, nem dos passistas, nem exigir que todos cheguem, mas eles dão dicas de como a gente pode aproveitar, né, e que lições você acha que a gente pode tirar? É, primeiro que tem a questão da aceitação, né? Que muitas pessoas negam que o problema é dela. Elas se veem como vítima. Ah, sim, Alguma. a gente gosta de fazer isso. Isso, é meio natural do nosso processo evolutivo e o ego fala isso. O problema não é meu, alguém fez isso para mim. Eu não mereço isso, sei lá, por desconhecimento, né? Claro que conforme a pessoa vai frequentando religiões que falam da sua responsabilidade e não transfere isso para um poder superior, inalcançável, e que precisa de intermediários para chegar nele, não, não, olha, você pode mudar a sua maneira de sentir, de pensar e de agir na sua vida. Então, chegar numa casa espírita ou em qualquer outro lugar que você vai receber uma assistência espiritual, seja como for o nome, você tem que estar receptivo, né? E não só receptivo no sentido assim, tá, tô aqui para ser curado. Não, Faz o seu trabalho. é isso. É tipo assim, ó, se for do meu merecimento,
Se eu já tiver aprendido com essa dor, com essa contrariedade, Um sentimento de humildade, é humildade. de entender o Exatamente. que falta ainda pra gente. Por isso aquele rapaz foi 10 vezes. Que Porque era um homem, tinha vários hábitos negativos, né? Isso. Aí ficava mal, ia lá tomar passe. Só que ele não queria mudar o hábito dele. Tem uma historinha que a gente fala sobre isso, né? Que era o ladrão de cavalo, né? Ele foi no médico e porque ele tinha uma micose, né? Que se repetia nas virilhas, Aham. que fica escura a pele, chama isso de intertrigo, né? E aí ele foi no médico, mostrou, o médico, isso aí é o intertrigo, você está tendo isso há muito tempo. Você tem usado alguma roupa muito justa, andou trocando de sabonete, sei lá, algum produto diferente? Eu falei, não, doutor, não, só não escreve isso aí não, no prontuário, mas eu sou ladrão de cavalo. Então, olha, quando eu roubo o cavalo, eu não tô com a calça própria, o cavalo não tá selado, eu acho que ele fica andando no cavalo, fez isso aqui. Falei, então isso é fácil tratar. Vamos fazer o seguinte, o senhor para de roubar cavalo, que se não melhorar, eu te dou uma pomada. Falei, doutor, você não entendeu, eu vim aqui buscar só a pomada. Depois, a 10ª vez que o cara der a pomada para ele, ele falou, não dá para te ajudar se você continuar roubando o cavalo. É o que aconteceu com o personagem do... Excelente. Tem algumas coisas que eles falam lá que eu acho. Eles falam da questão de que o André Luiz pergunta, né? Se uma pessoa não for espírita, como que ela recebe esse auxílio? E tem muito que o senhor falou, né? Que o auxílio vai chegar se a pessoa estiver no caminho reto, se a pessoa tá virada para o bem. Deus não tá só dentro da casa espírita, Deus tá em todas as religiões e para todas as pessoas que se abrem para receber, É isso mesmo. não é? Receptividade. Receptividade. Eles chegam a falar, e aí eu queria que o senhor comentasse, que o André Luiz pergunta, né? Quem não acredita em nada, mas for uma pessoa, né? Com uma vida reta, que não faz o mal, que tenta ajudar, etc. Eles até falam que ele pode receber uma ajuda, mas pelo fato de não acreditar em nada, talvez a recepção não seja tão boa quanto a pessoa que está indo tomar o passe com a fé de que aquilo vai ajudá-la. Eu acho que é uma coisa interessante, porque o mérito da pessoa não é medido por quantos sinais da cruz ela fez, Quantas ou por, palestras ela assistiu por quantos no passes ela centro deu, espírita, quantas quantos cestas passos. básicas ela deu, né? É realmente uma mudança interna, e isso pode acontecer sem conteúdo religioso nenhum. O despertar espiritual pode acontecer. É claro que quem busca um caminho através da religiosidade ou de uma doutrina espiritualizante, como a doutrina espírita, ela vai abrindo seu caminho. Agora, ninguém está abandonado só porque não reza alguma cartilha, né? E muitas vezes aquele que se diz ateu, né, ele tem tanta gratidão dentro dele, tanta vontade de ajudar o outro, que ele já tem essa ponte, só não tem nome essa ponte para ele. Sim, Não tem nome. faz sentido. Às vezes a pessoa está seguindo esse caminho mais por descrença pela forma como Deus foi sendo apresentado a ela ao longo da Exatamente. vida, né? E menos pelo que ela sente que Tem ela um traz. livro que fala sobre isso, de um ateu que fala assim, é preciso matar Deus. Aí você vai ler, parece uma heresia. Você fala, não, esse Deus que inventaram, né? Porque Deus está em tudo, ele não tem cheiro, não tem cor, não tem presença, ele é, né? E também pelo atos de pessoas que se dizem ser crentes em Deus e não agem da forma que as pessoas esperam, e muitas vezes as pessoas escolhem esse caminho do ateísmo porque não conseguem encontrar uma identificação. Tudo bem. Eu queria falar do segundo caso, que tá no livro Entre a Terra e o Céu, que é a Antonina, né, uma mãe que perdeu o filho, o Júlio. Que tinha 8 aninhos, né? Exatamente, ela tinha outros filhos, ele desencarna, e ali tem um processo de cura, que eu queria deixar que o senhor falasse, mas o que estava acontecendo? O fato dela, a saudade, a falta do filho, fazia com que ela entrasse meio que num estado de desespero que acabava afetando a saúde. E aí eu pergunto, e o senhor pode falar sobre o caso. O luto, quando não compreendido, quando encarado, eu não sei se é a forma correta, aí o senhor pode me corrigir. Ele pode causar
esse tipo de, de efeito? Mexer com a saúde da pessoa, mexer com... Sim, como toda qualquer outra emoção. Como fala no próprio livro, ele fala nós temos uma parte espiritual, né? E a parte física. E a psicossomática fala muito sobre isso, como transferir questões emocionais que acabam se expressando no corpo. Elaborar o luto não significa que eu esqueci da pessoa, Era né? isso que eu queria entender com o senhor. Isso. Elaborar Porque luto. pode parecer que a gente não pode sentir nada, que não é exatamente isso, Não né? pode. Eu acho que se você for olhar entre os que elaboram um luto de uma maneira diferente, é o espírita. Por quê? Porque ele chora quando alguém morre. Aí pergunta, como? Você não é espírita? Sim, mas eu não estou chorando que eu perdi, estou chorando porque separou. A ausência física, Sim, né? eu sei que eu vou encontrar com ele, mas não sei quando, em que condições. Como se alguém viajasse para outro país sem Isso. Ah, maiores... vou para o Alasca que não tem nem celular lá. Vixe, agora, como é que eu vou saber se você está lá Saudade vai ainda, ser né? real, sim. Dá uma sensação de, não é perda, mas é de separação. E outra, a gente fala que muitas vezes é, é as saudades, né? Ou diria, o padre Marcelo falava isso assim, né? Ele falava assim, saudade sim, tristeza não. Porque saudades é o amor que fica. Você tem saudades do seu Antônio da padaria? Eu falei, não, porque eu nem sabia que ele existia. Ele morreu? Não, ele não morreu. Né? Mas eu não posso ter saudade de quem não tive um vínculo. E ela tinha um vínculo com esse menino, de outras vidas. Não é? E ele veio para ficar só 8 anos, por uma série de coisas que ele cometeu em outra vida. Era um processo dele ligado a ela. Né? E dentro do contexto que eu me lembro da história, ela tinha 4 filhos. Sim, ela tinha ainda outros 3 com Tinha ela. outros 3 e tinha sido abandonado pelo marido. Sim. Né? E a filhinha mais nova, ou um filhinho dela, o mais velho, né? Questionava que ele teria morrido porque o pai abandonou e não teve dinheiro para pagar o remédio. Sim. Então tinha uma série de mágoas e ressentimentos acontecendo ali. E esse mal-estar que ela sentia foi possível amenizar. Mas eu deixo você contar isso Como que é tudo. amenizado? Ela é chamada para visitar o filho no mundo espiritual, de uma forma que ficasse claro para ela. Que efeito que teve isso? De que forma ela foi curada emocionalmente ao perceber que o filho continuava vivo, doutor? A aceitação. Eu sempre falo para as pessoas, aceitação é a solução. Se você aceita que um problema existe, 50% dele está resolvido. Eu falo até em matemática isso. Pega o número 10 e pega o número 5. Quanto dá essa conta? Difícil, né? Porque eu não falei qual é a conta. Se eu falar, é somar. Né? Eu tava aqui pensando. Sim. Que conta? É 10 menos 5? É 5 mais 10? Exatamente. Agora, desde que você descobriu que tem um problema e eu falei qual é, tudo bem, 50% dele foi resolvido. Agora eu tenho que fazer a conta. Então, parte do sofrimento dela foi amenizado. Mas ela precisa continuar fazendo a conta da vida dela, né? Por isso que a aceitação é a solução. Né? Aceita. Esse é o caso da Antonina, tá no livro Entre a Terra e o Céu, também um livro de André Luiz, autor espiritual, psicografado pelo Chico Xavier, que seria um exemplo de uma cura emocional. Quem quiser ler lá em detalhe, tá lá entre os capítulos 6 e 9, e no capítulo 12 também. O terceiro caso, eu queria conversar com um pouquinho mais de atenção, que é o caso que está no livro Grilhões Partidos, que é autor espiritual Manuel Filomeno de Miranda, né? A psicografia do Divaldo. É o caso de uma menina de 15 anos, a Esther, que começa a apresentar entra num estado, né, de desligar da realidade, basicamente. Né? Ela tinha 15 anos, filha de um coronel, pelo que conta lá a história no livro Grilhões Partidos. É, E aí tem todo um processo que o livro vai contando pra gente, que tinha uma origem espiritual aquilo ali. E aí a primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor é, dentro dos transtornos mentais, eu sei que não tem como a gente generalizar, mas é comum que esteja associado uma influência espiritual
negativa, ou obsessão, como a gente gosta de chamar no espiritismo, é comum que seja associado isso, ou é querer generalizar demais? Aí é uma coisa interessante, em termos de história. Quando eu estava, acho que no segundo ano da faculdade de medicina, eu teve uma greve na faculdade lá, Aham. aí eu falei: "Ah, eu vou ficar em casa lendo". Esse foi um dos livros que eu li. Grilhões partidos. Aham. Sempre, às vezes, quando eu lia no livro dos médiuns sobre que os médicos iriam descobrir uma outra causa de transtornos mentais que a ciência ainda não admitia, aquilo ficava na minha cabeça, porque eu não entrei na faculdade de medicina para ser psiquiatra, como eu sou hoje, né. Tá. Eu queria ser médico que hoje chamam de urgência, mas nem existia isso na época. SAMU nem existia na época, né, então eu estava viajando na maionese naquela época. Mas lendo esse livro, isso me chamou a atenção, no sentido de que, olha, existe uma causa de doença mental que é só de causa espírita. Tem. Mas não é bem assim, não são todos que são assim. No livro ele fala sobre isso. Tem as causas biológicas, tem as causas psicobiológicas, tem as causas sociopsicobiológicas e tem as causas espirituais sociopsicobiológicas. Tem causas só biológicas, que foi que nasceu, de onde nasceu a psiquiatria, que foi a sífilis. Primeira vez que alguém viu que um comportamento fora do normal era causado por uma lesão cerebral foi a sífilis. A mória, uma doença que dava um abscesso cerebral atrás do lobo temporal que deu uma alteração de comportamento parecido com a psicose maníaco-depressiva. Então, olha, tá vendo? Nasceu a psiquiatria aí. Então, existe doença que é meramente cerebral. Existem doenças que são meramente psicológicas. Existem doenças que são meramente sociais. E existem aquelas que são meramente espirituais. Geralmente, está tudo misturado. No caso da Esther, segundo a explicação Nesse do caso autor, especificamente, é. era só espiritual. Por isso que eles faziam um monte de exame, um monte de tratamento, um monte de... E não, nada funcionava. Até piorava. Né? Por desconhecimento dessa causa. Então me ajuda a gente responder uma pergunta que é frequente, né? Como eu sei que um transtorno mental é só físico ou tem também uma causa espiritual? Tá aí o caminho, talvez. Eu tô fazendo tratamento, eu tô indo ao médico, né, a pessoa tá seguindo o que é possível, a medicina material fornecer e não se vê nenhuma melhora, talvez, né, buscar uma ajuda espiritual possa indicar que não seja só o físico. Sim. Faz sentido isso? Faz. Até porque, vamos dizer assim, uma coisa curiosa, às vezes a gente faz um diagnóstico, é esquizofrenia, né? Não tem nenhuma causa psicológica ou social. Começou a degeneração cerebral, como começa o Alzheimer, que ninguém sabe onde vem, ou ficam elucubrando, a esquizofrenia pode aparecer, tá? Aí vai, então, mas se é totalmente orgânico, você vai mandar para assistência espiritual? Você não vai fazer terapia com essa pessoa? Psicoterapia? Psicologia dele? Não vai reinserir ele socialmente? Então, o que eu digo falar assim? Que todos os pacientes que têm algum tipo de transtorno mental convém fazer uma assistência espiritual. Por quê? Porque, Aliada a todo o resto que você falou. exatamente. Por quê? Porque não é que, e não sendo a causa, pode ter processos obsessivos oportunistas, que está lá nos livros, acho que no livro dos espíritos, Que não causaram um transtorno, não, mas agrava. mas agrava pela sintonia que Pela que é sintonia. causada ali, enfim, uma pessoa que E está vivendo. muitas vezes você vai, aí é a minha parte que eu contribuo aqui na casa. Muitas vezes você atende mediunicamente, conversando com o espírito que está com o doente mental, que é doente mesmo, tá? Não é que ele foi causado pelo espírito. Aham. E a gente pergunta, por que você está com ele? Fala, porque eu quero ajudar e eu não sei. E eu percebo que toda vez que eu me aproximo, ele entra em crise, eu não sei mais o que fazer. Até casos de espíritos que nem querem prejudicar, Não, mas por não saberem ajudar, isso. acabam tendo um Imagine efeito você ter um negativo. filho seu que tem apendicite, você fala, deixa que eu opero, põe na mesa da cozinha lá, me traz uma faca de pão. É o Não, equivalente. tem Sim. quem sabe fazer isso. Agora, deve existir casos que são, como era o da Esther, O meramente caso que a gente está falando era muito espiritual. ligado, sim. Exatamente. E ela tinha uma mediunidade que ela se acoplou com ele, não só por causa da mediunidade, mas também porque tinha sintonias do passado com ele. E aí tinha esses recursos, né, na história do Grilhões. Tinha lá uma ligação de um espírito que o pai e ela, em outra encarnação, haviam prejudicado.
E que ali ele estava buscando uma vingança. Não. Você pode falar, desculpa. Na realidade, eu não acho que ele prejudicou. Pela história, eu já fui do exército também, Aham. né? Pela história, ele estava lá num combate, e é muito comum, sei lá, as pessoas que estão prestes a entrar em combate ficarem muito com medo. Então, parece que um desses soldados, ou sargento, ou cabo, não sei, pediu para ele: olha, se caso acontecer alguma coisa comigo, cuida da minha mãe e da minha irmã, né, que estão lá não sei aonde. Sim, sim. Só que ele morreu. E, claro, o coronel ouviu dezenas desses pedidos, ele não se lembrou, né? Só que o cara não esqueceu. Mas, por outras ligações que talvez eles tinham lá no passado, Aham. quando ele encontrou o coronel e percebeu que ele tinha sintonia com a menina, ele começou a usar a menina para atacar o coronel. Que ele se sentiu de alguma forma prejudicado. Isso, exatamente. Então, por isso que é muito sutil. Sutil. Quando a gente fala assim, será que eu prejudiquei alguém? Não sei. Às vezes você fala com maior boa vontade, o cara se ofende, né? E lá, tem um ensinamento que eu acho legal nesse caso do Grilhões Partidos, que é feito o tratamento espiritual, é feito o tratamento físico, e parte do tratamento espiritual é o passe que ela tomava para se equilibrar, mas o diálogo com o espírito estava causando aquilo. Que é uma nos convida a um olhar para esses irmãos que a gente gosta, que a gente rotula, né, obsessor, 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 mas convida a gente a olhar para esses espíritos como irmãos que estão passando processos de dor muito fortes, e que a forma de lidar com aquela dor é ir até a pessoa que ela acha que o prejudicou, que não é um demônio, que não é um espírito dedicado ao mal, que é um espírito necessitado, e no livro eles tratam o espírito assim, né, e Exatamente. ensinam a gente como tratar espíritos assim, como necessitados. Exatamente. E espíritos, eu não sei como o senhor cara, esses casos de obsessão quando são relatados assim, né, porque às vezes, eh a gente ouve os relatos do espírito, entre aspas, "obsessor", dizendo qual o motivo dele estar acompanhando aquela pessoa, e às vezes lá no fundo, talvez o senhor não, por já ser um espírito que tá num outro nível, mas às vezes lá no fundo muitos de nós pensamos: "Se eu tivesse no lugar dele, eu acho que eu estaria fazendo o mesmo. Ah, sim. Se esse mal tivesse sido causado a mim, será que eu teria o equilíbrio de não estar atrás da pessoa querendo me vingar também?" E eu não falo isso, né, mas pra gente entender que todos nós que estamos nesse mundo temos as nossas dificuldades e que essas relações que são criadas, a gente tem que tentar quebrar o ciclo de ódio, né, de Exatamente. Foi o que Jesus trouxe pra gente. Sair do ciclo das neuroses, falando do ponto de vista técnico, é raiva, culpa, medo e controle. E fica assim. Como é que você interrompe isso? Sendo responsável. Mas como assim? Eu sou responsável, eu pago as minhas contas, eu chego na hora certa, eu não falo palavrão, não. Responda pelo que você faz. Observe você, não observe o outro. Hum. E aí uma coisa interessante, não trate os espíritos obsessores como se eles fossem agentes infecciosos. Não são. Quando a gente está aqui trabalhando, eu falo para as pessoas, quando é a minha vez de fazer palestra, eu falo, olha, vocês acham que vocês estão aqui para se tratar, né? Não, vocês estão ajudando também. Que todos esses irmãozinhos que vocês trazem aqui, quem é que viria se não fosse por causa de vocês? Né? sim, Então vocês não é estão se verdade. livrando, vocês não estão se livrando de ninguém, né? Vocês estão Também mudando a auxiliando. maneira como vocês estão se Sim. vinculando a eles, né? Que é através do amor, né? E o amor cobrirá a multidão de pecados, como disse Jesus. A Estela no livro, a influência espiritual se afasta, porque o coração do espírito é tocado, aquele que queria se vingar, mas os efeitos que ele causou no físico permanecem. E eu Exatamente. queria usar esse exemplo para perguntar ao senhor, que às vezes a gente quer que a cura seja Rápido e eu total. fiz assistência, eu vim aqui com o meu cartãozinho na assistência da casa espírita, furou lá minhas, sei lá, 10, 15 sessões, por que que eu ainda não tô. Como que a gente trabalha a nossa expectativa em relação a, ó, quando a cura vai vir? Se vai vir? Se não vier, como lidar com isso, doutor? Então nós vamos falar sobre o patrono da nossa casa aqui, que é o Dr. Bezerra de Menezes. Ele publicou um livro, quer dizer, publicaram depois que ele morreu, mas ele escreveu em vida, Sim. Uhum. que é o Loucura sob o Novo Prisma.
Lá ele dividiu o livro em 3 pedaços. No primeiro pedaço, ele faz uma apologia do espiritismo. Tipo, ó, existe e acontece. O segundo, ele fala da interação do Da mundo possibilidade de interação mundo espiritual, mundo... com o mundo Sim, sim. material e podendo causar problemas. E na terceira parte ele ensina uma maneira técnica na época de fazer esse diagnóstico diferencial, porque ele era médico, né? E com uma história própria, porque ele teve um filho Exato. com doença mental tratada como esquizofrenia e que pelo conhecimento espiritual que eles tinham, descobriram que era um processo obsessivo Sim. que era para atingir a ele, Dr. Bezerra, mas atingiu o filho dele. É claro que fizeram a desobsessão, o amor cobrirá a multidão de pecados, chegou uma hora que o obsessor falou, olha, eu vou embora, mas meu filho, ele não vai, o seu filho não vai mais voltar a ser o que era antes, porque foi tanto tempo que eu fiquei intrometido no psicossoma dele, né, no perispírito, que já desmodelou alguma coisa do cérebro dele. E isso, do ponto de vista nosso, da psiquiatria, a gente chama isso de declínio afetivo na esquizofrenia. A pessoa não tem mais capacidade de responder ao que o afeta, né? Então, com essa história própria do Dr. Bezerra, ele criou um método. Como que eu faço o diagnóstico se aquele problema é espiritual, se ele é psicológico ou se ele é orgânico? Ele fez uma coisa muito simples que tinha na época, né? Eu falo que ele inventou a primeira tomografia espiritual da época, a primeira ressonância magnética espiritual. Ele pegava um médium idôneo e evocava o espírito do encarnado doente. Se esse espírito se manifestasse bem, tudo bem, que bom, estou aqui falar com você. Então quer dizer que o corpo dele estava com lesão, porque num corpo bom ele fala normal. É um instrumento que está com alguma... Então é físico. com defeito entre aspas aqui. Sim. Agora, se ele se manifestasse, o próprio espírito se manifestasse perturbado, então a perturbação é do espírito, que pode até ser perturbado por um obsessor. E se manifestasse o obsessor, então é claro que tem um processo anexado a essa doença mental, Entendi. que é a obsessão. Então a cura, o efeito, eu posso me curar emocionalmente, mas o meu corpo ainda pode permanecer doente? Não digo doente, mas eu diria com sequelas. Sequelas. Está curado, mas ficou uma cicatriz. Isso pode acontecer, porque a carne tem seus limites, né? E Deus, como nós falamos, ele não derroga as suas próprias leis, né? Depois de um certo tempo, a carne não tem mais volta. Senão, a gente poderia ressuscitar, né? E a gente sabe que isso não é biologicamente possível. Para a gente caminhar para o final, doutor, já agradecendo muito, muito o seu tempo. Qual que é o papel da pessoa que está passando pela dor, pela enfermidade, no próprio processo de cura? O que está ao alcance dela fazer? Mesmo numa situação em que a dor talvez esteja tão forte, o que a pessoa pode fazer por si mesma? Aceitação. A aceitação é a solução, né? Depois da aceitação, fé. Aumenta o seu contato consciente com Deus através da prece, da oração, o que você achar que te liga a Ele. E depois se entrega. Deixa Deus agir. Que eu sempre falo desses... Muitas vezes a gente está com um problema, a gente aceita que tem um problema, pede para Deus ajudar, mas na hora que Ele está puxando o problema, o que você vai fazer? Então, muitas vezes isso mostra que eu não aceitei ainda, né? Então, aceitação, fé e entrega. E é claro, eu diria que é o quarto passo, faça um inventário da sua vida, né? Onde A famosa dói? reforma íntima, A não? famosa reforma íntima, exatamente. Porque se você está sendo alertado de alguma coisa, e dessa maneira tão dolorosa, o que será que eu estou teimando, que eu não estou percebendo? Aí eu posso orar e pedir, me mostra. Me mostra. Não só tira a minha dor, me mostra que eu não quero continuar roubando cavalo. Que mensagem a gente pode deixar, doutor, que o senhor pode deixar, para quem está vendo a gente agora, está vendo uma situação de dor, sofrimento e quer buscar alívio? Não desista, né? Abra seu coração e sua mente
para coisas novas. Lembre-se, tudo que nós estamos passando aqui foi uma proposta de Jesus para que a gente pudesse diminuir o nosso ego, né? E aí perguntaram para ele, então o que eu tenho que fazer para esse reino de Deus nascer dentro de mim? Deixe de ser egoísta. Puxa, mas como que eu faço isso? Pratica caridade. Cuida do outro. Você está saindo de você para cuidar do outro. Mas por que eu faria isso? Olha só. As pessoas, todo mundo pega para capar aí, né? Na briga de foice no escuro, no elevador caindo. Por que eu vou fazer isso? Porque eu tenho uma outra notícia para vocês. A vida é eterna. Então não tem por que desistir. Pode estar difícil agora, mas estuda a tua dor e não deixa ele virar uma revolta. Excelente, doutor. Doutor João, muito obrigado por concordar com o nosso convite. Foi uma honra ter você com a gente. Fique à vontade para deixar um recado final. E eu que agradeço a oportunidade de poder levar a palavra, porque a mídia sempre foi uma proposta minha desde o 4º ano da faculdade. Como que eu posso usar a mídia para levar a palavra que liberta e não aquela que aprisiona no consumismo, né? E obrigado pela oportunidade de fazer isso mais uma vez. Excelente. Agradecemos, doutor João, agradecemos você que está mais uma vez com a gente. Se esse conteúdo fez sentido, compartilha com um amigo, compartilha com um familiar. A gente faz esse conteúdo aqui com bastante carinho para todos vocês e toda uma equipe muito legal que trabalha para levar esse conteúdo até vocês. Fiquem com a gente e até o próximo episódio do Pode Ser Espírita. Tchau!